Oi, turma! Hoje vou falar sobre aumento e diminuição para ponto baixo, meio ponto alto e ponto alto. E para começar a conversa, vamos entender o efeito de aumento e diminuição no nosso projeto. Vamos imaginar que aqui está o meu projeto, eu fiz a minha base de correntinhas e comecei a trabalhar as minhas carreirinhas indo e voltando. E aí, quando eu começar a fazer aumentos, o meu projeto vai crescer para fora. Então, em cada carreirinha, eu vou estar colocando aumentos. Consequentemente, eu vou ter mais pontos para fazer na próxima carreirinha. Isso vai fazer com que o meu trabalho cresça para fora. Com a diminuição, acontece exatamente o oposto. Quando eu tenho uma diminuição, o meu projeto vai crescer para dentro. Então, como eu estou diminuindo os pontos em cada carreirinha que eu vou fazendo, eu vou ter menos pontos. E se eu continuar fazendo assim, ele vai virar um triangulinho. O comportamento, quando eu estiver falando de círculos e esferas, é um pouquinho diferente. Se eu tiver um círculo que eu comecei com determinada quantidade de pontos e eu começar a aumentar os pontos desse círculo, eu vou crescer esse círculo para fora. Então, um bom exemplo seria eu começar a fazer um porta-copo e começar a crescer e fazer aumento, e ele vai acabar virando um suplá. Então, é essa dimensão que eu quero dar. Eu vou crescer ele dessa forma, para fora. Se eu fizer diminuição no meu círculo, não é que ele vai encolher. Vai soar estranho um pouco o que eu vou falar, mas ele vai crescer para dentro. O que eu quero dizer com isso? O círculo está aqui. Ele vai começar a enrolar para dentro e se fechar. Então, ele vai começar a enrolar para dentro. E se eu não fizer nem aumento nem diminuição no círculo, ele vai começar a crescer para cima, como se fosse um tubo ou um cilindro. A gente não vai focar em círculos e esferas por hoje, porque a gente ainda não falou disso. A gente vai focar em como fazer o aumento e diminuição no projeto reto. Não muda em nada para o círculo e para a esfera, mas eu quero focar em aumento e diminuição no projeto reto, porque fica mais fácil de visualizar do que fazendo num círculo ou numa esfera. Para falar de aumento, eu estou aqui com duas carreirinhas e a terceira já encaminhada em ponto alto, só porque eu acho que fica mais fácil para visualizar o aumento. Mas a forma de fazer o aumento não muda em nada, independente do ponto que você está fazendo. Então vamos lá. O aumento nada mais é do que dois pontos trabalhados dentro do mesmo ponto de base. Então, para eu fazer um aumento aqui, eu vou trabalhar dois pontos altos dentro desse próximo buraquinho. Laçada na agulha, porque eu estou fazendo ponto alto. Pego o fio lá atrás, tiro duas laçadinhas, depois tiro duas novamente. E aí, para eu fazer o aumento, eu vou entrar com a agulha novamente nesse ponto que eu acabei de trabalhar, nesse ponto de base. Então, laçada na agulha, entro com a agulha novamente no mesmo ponto de base que eu trabalhei e faço outro ponto alto. E aí eu fico com dois pontos saindo do mesmo ponto de base. Vou fazer aqui mais um, só para dar para visualizar melhor. Então, aqui está o meu aumento e, consequentemente, eu fico com dois vezinhos aqui em cima também, porque eu fiz dois pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Era um ponto, viraram dois pontos. Então, o aumento, independente do ponto que você estiver trabalhando, vai ser só entrar mais de uma vez no mesmo buraquinho e repetir o ponto que você estiver fazendo. Seja ele ponto baixo, ou ponto meio alto, ou ponto alto. Sem mistério. Para falar de diminuição, eu estou aqui com uma base de pontos baixos e eu vou mostrar dois tipos de diminuição. A diminuição tradicional e a diminuição invisível, nos pontos baixo, meio ponto alto e ponto alto. O tipo de diminuição que você vai usar no seu trabalho vai do que você achar que fica melhor.
Eu, por exemplo, gosto mais da diminuição invisível, especialmente para amigurumi, mas dependendo do meu projeto, se eu achar que a tradicional fica melhor, eu vou usar a tradicional. Não tem certo e errado. Então agora eu vou aproximar um pouco para a gente ver mais no detalhe. Você já aproveita, deixa seu like e se inscreve no canal. Para falar de diminuição no ponto baixo, eu estou com algumas carreirinhas já aqui em ponto baixo preparadas, é a próxima aqui já iniciada, só para mostrar como é que são as diminuições, a tradicional e a invisível, no ponto baixo. Então vamos lá. Para fazer a diminuição tradicional, eu vou colocar a minha agulha no próximo ponto de base, trazer o fio aqui para frente, e aí eu paro aqui. Não continuo fazendo o ponto baixo. Vou colocar minha agulha no ponto de base seguinte e puxar o fio para frente também. Vou ficar com 3 laçadas na minha agulha. E aí eu vou pescar o fio lá atrás e aí sim tirar as 3 laçadas de uma vez só. Então o que aconteceu aqui? Eu tinha 2 pontos que eu juntei em um só, que é esse Vzinho que saiu agora da minha agulha, esse que está logo abaixo da agulha. Então 2 pontos, juntei, transformei em um. Vamos fazer de novo. Coloco a agulha no próximo ponto de base, pego o fio lá atrás, trago para frente, paro por aqui. Coloco a agulha novamente no próximo ponto de base, trago ela para frente e agora sim eu pesco o fio lá atrás e tiro as 3 laçadas da minha agulha de uma vez só. Vou fazer aqui mais 2 pontos baixos, só para dar para a gente visualizar melhor como é que fica a amostra no nosso projeto. Então vamos lá. Aqui eu tenho meus 2 últimos pontos baixos, os Vzinhos. Esse Vzinho aqui é uma diminuição e esse Vzinho é a primeira diminuição que eu fiz. O resto são os pontos baixos da minha carreirinha que já estavam prontos. Então aqui está a minha diminuição e aqui está outra. Então aqui minhas 2 diminuições. E ela fica mais gordinha do que os outros pontos baixos normais. A gente consegue ver nitidamente que ela fica mais rechonchuda, porque de fato tem mais fio aqui na construção desses pontos de diminuição. Então ela fica, de certa forma, um pouco perceptível no meu trabalho. Ainda mais se eu fizer várias diminuições juntas, com certeza vai dar para ver. Então agora eu vou mostrar como faz a diminuição invisível, que é a que eu gosto mais de usar em projeto tipo amigurumi. Mas não tem certo e errado, você vai avaliar qual a melhor diminuição, tipo de diminuição para o seu projeto. E vale lembrar também que a lógica das diminuições não muda muito de acordo com o ponto que você está fazendo. Então vamos lá. Diminuição invisível, ponto baixo. Ao invés de eu entrar com a minha agulha no próximo ponto de base e pegar as 2 perninhas do ponto de base, eu vou pegar só a primeira perninha desse ponto e a primeira perninha do ponto seguinte. Então, nos 2 próximos pontos de base, eu vou pegar só a primeira perninha, a perninha da frente, do Vzinho. Vou dar uma girada bem desengonçada, desajeitada aqui na agulha para pegar a outra perninha. Essa girada na agulha desajeitada, ela vai ser desajeitada no começo, mas depois vocês vão ver que ela vai ficar bem jeitosinha. Eu vou ficar com 3 laçadas na minha agulha, sendo que essas 2 primeiras aqui são apertadinhas, porque elas são as perninhas da frente que eu peguei dos pontos. E aí agora eu pesco o fio lá atrás e eu vou tirar a primeira laçadinha da primeira perninha e a segunda laçadinha, que é a segunda perninha da frente do ponto. A partir daqui, eu vou trabalhar o ponto, qualquer que seja o ponto que eu esteja trabalhando, normal. Eu estou com 2 laçadas na minha agulha e eu vou terminar normalmente o ponto baixo. Vamos fazer mais uma vez. Pega a perninha da frente do próximo ponto de base, dá aquela girada na agulha desajeitada e pega a primeira perninha, que é a perninha da frente, do ponto de base seguinte. Vou ficar com 3 laçadinhas na minha agulha, sendo as 2 primeiras apertadinhas, porque elas são as perninhas dos pontos de base que eu peguei. Pesco o fio lá atrás, tiro da primeira perninha, tiro da segunda perninha e vou ficar com 2 laçadas na minha agulha. A partir daqui, é só trabalhar normal o ponto baixo. Vou fazer mais 2 pontos baixos para facilitar da gente visualizar o efeito
que a diminuição invisível fica no nosso projeto. O que eu tenho aqui? Ponto baixo, último que eu fiz agora, penúltimo ponto baixo, segunda diminuição que eu fiz e primeira diminuição que eu fiz. Então, dá para ver que a diminuição fica bem mais discreta. E como eu só pego a primeira perninha do fio, não fica tanto fio acumulado aqui e ela não fica tão gordinha. E acaba que ela fica mais fluida no meio dos outros pontos. Eu ainda consigo ver, claro, se eu olhar aqui no detalhe, eu sei que as minhas duas diminuições estão aqui, mas ela fica muito mais discreta no restante dos pontos, no meio dos pontos e no meio do projeto, se comparada com as minhas diminuições tradicionais, que são mais gordinhas. Então agora eu vou mostrar como faz a diminuição tradicional e a diminuição invisível no meio ponto alto. Vou fazer aqui uma carreirinha de ponto alto e já volto. Para fazer as diminuições no meio ponto alto, eu fiz aqui uma carreirinha de meio ponto alto e já comecei aqui a minha segunda. E a gente vai fazer a primeira diminuição de meio ponto alto tradicional. A lógica vai ser a mesma da diminuição tradicional de ponto baixo. Só que eu tenho que lembrar que, como eu estou fazendo meio ponto alto, eu tenho que começar dando uma laçada na agulha. Então, laço a agulha, coloco a agulha no ponto de base seguinte, trago o fio lá de trás aqui para frente. Vou laçar a agulha novamente e colocar no próximo ponto de base. Trazer o fio aqui para frente. Vou ficar com 5 laçadas na minha agulha. E aí sim, eu pesco o fio lá atrás e tiro todas as 5 laçadas de uma vez só. Então, eu tinha esses 2 pontos de base que eu juntei em um ponto só. E esse ponto é esse Vzinho aqui. Esse aqui que saiu da minha agulha agora. Vamos fazer mais uma vez. Laçada na agulha, coloco a agulha no próximo ponto de base e trago o fio aqui para frente. Laço a agulha novamente, coloco no próximo ponto de base e trago de novo o fio aqui para frente. Fico com 5 laçadas na minha agulha e agora eu pesco o fio lá atrás e tiro as 5 de uma vez só. Vou fazer aqui mais 2 pontos meio altos, só para a gente conseguir visualizar o resultado disso no nosso trabalho. Então, o que a gente tem aqui? Esses foram os meus últimos 2 meio pontos altos e esses 2 são minhas diminuições. Nota que fica um bocado de fio aqui juntinho e fica bem gordinho. Não fica tão discreto no trabalho. Mas dependendo do que você estiver fazendo, funciona e às vezes até ajuda. Agora vamos ver como é que fica a diminuição invisível no meio ponto alto. Então, aqui estão as minhas 2 diminuições tradicionais, com 2 gorduchinhos. A diminuição invisível no meio ponto alto também vai seguir a mesma lógica da diminuição invisível do ponto baixo. Lembrando que eu vou começar laçando a minha agulha. E aí eu vou colocar a minha agulha na primeira perninha, nesse Vzinho aqui, né? Na primeira perninha desse Vzinho e na primeira perninha desse Vzinho, a perninha de dentro, a que está virada para mim. Essa aqui é de fora e essa aqui é de dentro. Então, eu vou colocar na primeira, vou pegar uma perninha aqui e uma perninha desse outro ponto. Laço a agulha. Pega a perninha do ponto seguinte de base, dá aquela giradinha desajeitada na agulha e coloca na perninha do próximo ponto. Vou ficar com essas laçadinhas apertadinhas na agulha. Vou pegar o fio lá atrás e passar pelas 2 primeiras laçadinhas que eu estou na agulha. Meu fio desfiou aqui. Vamos fazer de novo. Laçada na agulha. Pego a primeira perninha do próximo ponto de base, girada, desajeitada. Primeira perninha do ponto seguinte. Fico desse jeito. Pego o fio lá atrás, passo pela primeira, passo pela segunda e fico com 3 laçadas na agulha. Aí eu pesco o fio lá atrás e tiro as 3 de uma vez só. Mais uma vez, laçada na agulha, vou pegar a primeira perninha do próximo ponto de base,
dar aquela girada desengonçada e pegar a primeira perninha do ponto de base seguinte. Vou ficar com 4 laçadas na agulha, sendo as 2 primeiras mais apertadinhas. Vou pescar o fio lá atrás, tiro a primeira e tiro a segunda laçadinha. Fico com 3 laçadas na agulha. Pesco o fio lá atrás e tiro as 3 de uma vez. Vou fazer agora aqui 2 pontos altos normais, só para a gente ver o resultado no trabalho. Ponto alto não, meio ponto alto. Então vamos lá. Aqui estão meus 2 últimos meio ponto alto. Aqui eu tenho uma diminuição invisível e aqui está outra. Nota que elas ficam bem mais discretas no meio do trabalho do que as diminuições tradicionais, que são esses 2 bolotões aqui. Então aqui, minhas 2 diminuições invisíveis e aqui no meu outro polegar, minhas 2 diminuições tradicionais. Essa é a diminuição em meio ponto alto tradicional e invisível. Usa que ficar melhor para o seu trabalho. Eu vou fazer agora uma carreirinha de ponto alto e volto para a gente fazer as mesmas diminuições no ponto alto. Fiz uma carreirinha de ponto alto e já comecei a segunda para a gente trabalhar a nossa primeira diminuição tradicional, que segue a mesma lógica da diminuição tradicional em ponto baixo e em meio ponto alto. Então, como eu estou fazendo ponto alto, eu vou começar dando uma laçada na agulha e vou entrar com ela aqui no próximo ponto de base. Vou fingir que eu estou fazendo um ponto alto normal. Trago o fio aqui para frente e tiro as 2 primeiras laçadas da agulha. Mas vou parar por aqui, não vou terminar esse ponto alto. Vou guardar ele, vou dar uma laçada na agulha e vou entrar com a agulha no próximo ponto de base. Mesma coisa. Trago o fio aqui para frente, começo a trabalhar esse ponto alto, mas também não termino. Fico com 3 laçadas na agulha. Então, o que eu tenho aqui são 2 metades de ponto alto. E agora sim, eu vou terminar ao mesmo tempo essas 2 metades de ponto alto, pescando o fio lá atrás e tirando de uma vez só as 3 laçadas da agulha. Vamos fazer de novo. Laçada na agulha, coloco a agulha no próximo ponto de base, trago o fio aqui para frente e começo a trabalhar como se fosse um ponto alto normal, tirando as 2 primeiras laçadas da agulha. Mas não termino, guardo esse ponto, laço a agulha de novo, coloco no próximo ponto de base, trago o fio para frente, vou trabalhando como se fosse um ponto alto normal, tirando as 2 laçadas primeiras da agulha e não continuo. Fico com 3 laçadas na agulha. Então, estou com 2 metades de ponto alto aqui e agora sim, eu pesco o fio lá atrás e tiro as 3 de uma vez só. Vou fazer mais 2 pontos altos só para a gente conseguir visualizar o efeito que isso dá no nosso trabalho, o efeito dessas diminuições tradicionais. Então, vamos lá. Aqui eu tenho os meus 2 últimos pontos altos, aqui eu tenho a minha diminuição, aqui eu tenho a minha diminuição também que eu fiz primeiro e o restante da minha carreirinha de ponto alto. Então, dá para ver que nas minhas diminuições tradicionais eu tinha 2 pontos que eu juntei e fiz um só, que vira esse Vzinho aqui. Como eu diminuí, em vez de ter 2 Vzinhos, eu vou ter um só, né? Aqui é a mesma coisa, que a minha outra diminuição. Eram 2 pontos, eu juntei, virou um só, que é esse Vzinho que aparece aqui em cima. Então, eu consigo identificar aqui as minhas diminuições tradicionais. Não fica tão gorducho, porque o ponto alto já é um ponto que, por natureza, tem mais fio na sua construção, mas ainda assim eu consigo ver. Agora eu vou mostrar como faz a diminuição invisível no ponto alto, que também segue a mesma lógica da diminuição invisível no ponto baixo e no meio ponto alto. É aquela diminuição daquela viradinha desengonçada na agulha. Para começar, laçada na agulha, vou pegar a primeira perninha de cada um dos pontos altos, dos pontos seguintes, pontos de base seguintes. Então, a primeira perninha desse Vzinho aqui e a primeira perninha desse Vzinho aqui. Quando eu digo a primeira perninha, é a perninha de dentro, essa perninha aqui, que está virada para mim. Eu vou pegar essa perninha desse ponto,
e essa perninha aqui desse ponto. Não vou pegar as perninhas de fora. Então, vamos lá. Laçada na agulha, pego a perninha de dentro, a primeira perninha do primeiro ponto de base, dou aquela giradinha desajeitada na agulha, pego a primeira perninha do próximo ponto de base. Vou ficar com 4 laçadas na agulha, sendo que essas 2 primeiras são laçadas mais apertadinhas, porque são as primeiras perninhas dos 2 pontos de base que eu peguei. Pesco o fio lá atrás e eu vou tirar essas 2 primeiras laçadas, que são as perninhas. Vou ficar com 3 laçadas na minha agulha. E aí, a partir daqui, é só trabalhar o ponto alto normal. Tiro 2, pego o fio lá atrás de novo e tiro mais 2. Então, de novo, laçada, pego a primeira perninha do próximo ponto de base, dou aquela giradinha desengonçada na agulha, pego a primeira perninha do ponto de base seguinte. Essas 2 laçadinhas iniciais aqui, mais para a ponta da minha agulha, essas 2 primeiras, são mais apertadinhas porque elas são as perninhas da frente que eu peguei dos pontos. Pesco o fio lá atrás e vou tirar só essas laçadinhas das perninhas. Vou ficar com 3 laçadas na minha agulha. Depois que eu tiro essas 2 primeiras laçadinhas apertadinhas das perninhas dos pontos de base, a diminuição eu termino de trabalhar o ponto normalmente, independente do ponto que seja. Aqui é o ponto alto, então eu vou tirar 2, pego o fio lá atrás e tiro mais 2 novamente. Se fosse o ponto baixo ou meio ponto alto, depois que eu tiro essas primeiras perninhas apertadinhas da minha agulha, eu termino de trabalhar o ponto normal, tá? Vou fazer aqui mais 2 pontos altos para a gente conseguir ver o efeito que fica a diminuição em ponto alto no nosso projeto. Então, vamos lá. Aqui tenho meus 2 últimos pontos altos. Aqui eu tenho uma diminuição invisível e aqui eu tenho outra diminuição invisível. Ela fica bem mais imperceptível no trabalho. Só que o que acontece com a diminuição invisível que não acontece com a tradicional quando a gente está fazendo ponto alto? Dependendo do seu projeto, você vai notar que esse buraquinho que fica aqui, ainda mais aqui que a gente fez 2 diminuições, uma do lado da outra, ele pode ficar um buraquinho um pouquinho maior. Como vocês estão vendo, ele está um buraquinho mais largo do que os outros buraquinhos e que não acontece aqui na tradicional, tá? Aqui a minha diminuição tradicional primeira e aqui a segunda que eu fiz. Elas não ficam com esse gapzinho, com esse buraquinho maior. Por isso que é importante você avaliar, de acordo com o seu projeto, qual é o melhor tipo de diminuição para você fazer. Mas também não tem mistério, assim, quando você entende a lógica de como funciona a diminuição, tanto a tradicional quanto a diminuição invisível, fica muito mais fácil de você adaptar para o ponto que você está fazendo. É só entender mesmo a lógica, que depois só alegria. E eu espero que eu tenha ajudado você a entender essa lógica. Essas foram as diminuições tradicionais e as diminuições invisíveis para o ponto baixo, para o meio ponto alto e para o ponto alto.